Milhares de pessoas foram à Avenida Paulista neste domingo, no ato convocado por Jair Bolsonaro, em defesa da democracia e das liberdades asseguradas pela Constituição. Aliados dele e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro discursaram primeiro. O ato foi encerrado por Bolsonaro, que pediu anistia aos presos do 8 de janeiro. É por parte do Parlamento brasileiro, Nicolas, Gaia, Zuco, Feliciano, meus colegas aqui do lado, é uma anistia para aqueles pobres coitados que estão presos em Brasília. Nós não queremos mais que seus filhos sejam órfãos de pais vivos. A conciliação, nós já anistiamos no passado quem fez barbaridade no Brasil. Agora, nós pedimos a todos, 513 deputados, 81 senadores, um projeto de anistia, para que seja feita justiça em nosso Brasil. Bolsonaro também falou em pacificação nacional. Mas o que eu busco, Caiado, é a pacificação. É passar uma borracha no passado. É buscar maneira de nós vivermos em paz. É não continuarmos sobressaltados. Bolsonaro rebateu ainda a narrativa de golpe. Sair do Brasil. E essa perseguição não terminou. É joia. É a questão de importunação de baleia. É dinheiro que teria mandado para fora do Brasil. É tanta coisa que eles mesmos acabam trabalhando contra si. A última agora, ou a penúltima, Bolsonaro queria dar um golpe. Isso desde quando assumiu em 2019, ouvia. E parte da imprensa sempre reverberava isso. O que é golpe? Golpe é tanque na rua, é arma, é conspiração, é trazer classes políticas para o seu lado, empresariais. É isso que é golpe. Nada disso foi feito no Brasil. E fora isso, por que continuam me acusando de um golpe? Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Tenham a santa paciência. Nós vamos ouvir mais trechos de Bolsonaro, mas primeiro queremos ouvir você, Piotr. Oi, Joyce. Boa noite. Caute, seja bem-vindo. Boa noite. Augusto, meu compadre, boa noite. Ana Paula, querida, boa noite mais uma vez. E a todos vocês que nos acompanham. Essa manifestação aí, a pior coisa que pode acontecer para qualquer pessoa é tentar ignorar esse número de pessoas que foi ontem à Avenida Paulista. Sobretudo porque é de gente real e que foi por conta própria, defendendo o Estado Democrático de Direito, falando em democracia, que atendeu inclusive ao pedido do presidente Bolsonaro de não levar faixas contra quem quer que seja, absolutamente ordeira, pacífica, sem nada de grave acontecendo. O secretário de Segurança falou em 650 mil pessoas, há números que falam de 350, 400, bom, enfim. Só não dá para levar muito a sério que fala de 100 e poucos mil, aí também já está um pouco demais. Mas vamos lá, vamos seguir, porque o principal é uma manifestação que demonstra claramente o quanto que os brasileiros, primeiramente, entendem do que está acontecendo e viram o momento necessário de dizer ao país o que pensam, dizer às autoridades brasileiras, ao Supremo Tribunal Federal, ao Congresso Nacional, ao Executivo, aos que ficam, obviamente, silentes, dizendo o que eles pensam, querem a democracia de volta, querem o Estado democrático de direito de volta, querem o Brasil pacificado, aquele que foi pacificado lá nos anos 80, que depois veio a Constituição, que deixou tudo legalizado nesse país redemocratizado. O que é manifestação, o que pode, o que não pode. O que não pode, e esse é o grito que os brasileiros deram ontem, é perseguição política.
O que os brasileiros deixaram muito claro ontem é que eles querem exatamente a democracia brasileira, do jeito brasileiro de ser, e que foi, obviamente, pacificado durante todo esse tempo. Isso é muito claro. Agora, o ponto que me chama mais a atenção no discurso do presidente Bolsonaro é que partiu do, digamos, segundo colocado na eleição de 2022, um gesto de pacificação. Ele perdeu a eleição. Esse é o resultado do TSE. Normalmente quem ganha é quem propõe pacificação. Não é o que está acontecendo, porque o atual presidente não sai do palanque, o governo atual não sai do palanque. Aliás, a todo momento citam o segundo colocado. Eu nunca vi vencedor estar muito preocupado com o segundo colocado, mas é o que está acontecendo no país. Ontem Bolsonaro falou em pacificação. Quando ele diz passar uma borracha, bom, tudo que aconteceu em 2022, que ainda gera, obviamente, muito debate no país, ele não quer mais discutir esse assunto. Está querendo discutir o que hoje é mais premente. O que é mais premente? São as pessoas que estão sendo condenadas por penas extremamente altas, num ato que, sim, foi muito pouco investigado, não houve individualização de conduta e tudo mais, como a gente já falou várias vezes aqui. Daí que ele solicita ao Congresso Nacional, ou seja, pelas vias democráticas, um projeto de lei de anistia para esse caso. E faz uma ressalva, faz uma exceção. Quem for identificado, e aí cabe à Polícia Federal, cabe aos órgãos de controle fazer a identificação. Quem depredou patrimônio público vândalo, este está na exceção. Esse não vai receber anistia. É uma anistia, convenhamos, dos anos 2000, é uma anistia inteligente. Agora, eu não posso conviver com a realidade de um monte de pessoas apenas por um ódio que existe na imprensa, por parte dessas pessoas. O que se vê um ódio por parte de grupos políticos em relação a essas pessoas, e elas têm que ser condenadas a tudo, independentemente da lei, e aí nós temos um problema. Então, esse gesto de pacificação do presidente Bolsonaro, associado a essas milhares, centenas de milhares de pessoas que foram lá, de novo, por conta própria, compreendendo o seu papel na democracia, nada substitui isso. Ignorar esse fato é de uma pequenez política, seja de colunistas políticos dos jornais que pararam nos anos 90, seja da oposição não, seja dos governistas nesse caso, que não conseguem colocar sequer metade disso por conta própria, porque vão sempre ter que se associar aos puxadinhos do PT, sindicatos, os movimentos ditos populares, que não tem de popular, não tem quase nada. Popular é isso, e isso é gente na rua, isso é povo na rua de verdade. Ana Paula Henkel, queremos ouvir você. Boa noite. Boa noite, Joyce. Boa noite, Piotr, Cauti. Boa noite, mestre Augusto. E muito boa noite à nossa audiência maravilhosa que acompanhou, né, de perto tudo que aconteceu ontem aí na Avenida Paulista em São Paulo, mas que por alguma razão a velha imprensa tem tentado ignorar, mas não tem como ignorar, Joyce. A manifestação foi muito grande, a manifestação foi muito importante, não apenas pelo número, né, pelas milhares e milhares e milhares de pessoas na Avenida Paulista, um mar de girassóis, né, muita gente vestida de verde e amarelo, muitas bandeiras brasileiras, muitas bandeiras de Israel, né, num sonoro pedido de desculpa a Israel pela fala abjeta do Lula, comparando Israel, a defesa justa de Israel contra o grupo terrorista Hamas, ao Holocausto, a Hitler. E, Joyce, o que eu vejo é que a máquina para destruir o presidente Bolsonaro segue trabalhando a todo vapor a favor dele. Quanto mais batem, quanto mais mostram as injustiças cometidas, tornando inelegível, é baleia, como ele disse, é baleia, é joias, é carteira de vacinação, porque aqui nós nunca paramos de defender o devido processo legal, a investigação ou investigações a qualquer pessoa, seja do lado do Bolsonaro, do lado do Lula, no centro, no meio, de qualquer lado. E investigação faz parte de qualquer democracia saudável, do império das leis, só que nós já saímos dessa seara do devido processo legal e, como o Piotr disse, né, do Estado de Direito. Não existe mais o Estado de Direito no Brasil. Então, essa multidão, né, de ontem,
deixou muito claro, né? Essa multidão, né, quase 1 milhão de pessoas, sem virar uma lata de lixo, essa multidão quis dar um golpe de Estado no Brasil. Essa gente ordeira, pacífica, que clama por justiça e respeito à nossa Constituição, essa turma que quis dar o golpe no 8 de janeiro. E, Joyce, sei que vamos continuar falando, né, sobre essa movimentação, essa manifestação histórica. Acho que o recado foi dado não apenas na quantidade de pessoas, mas também naquilo que o próprio João Paulo II sempre falava nos seus discursos, né? Non abbiate paura, não tenham medo. E ontem o brasileiro vestiu exatamente essa armadura da coragem, de não ter medo diante de um estado de exceção, porque o que seguraria esse atual desgoverno de sair prendendo as pessoas à revelia ontem? Nada, porque nós sabemos que é assim, prende, apreende celular, entra na casa das pessoas com ordem de apreensão de tablets, de computador, advogados sem o menor acesso aos inquéritos de seus clientes, e mesmo assim o brasileiro ontem disse: não temos medo, porque nós estamos no lugar certo e do lado certo da história, que é o lado das leis, que é o lado do Estado de Direito, do império que deveria, né, estar acima de todos nós, que é o império das leis e da Constituição. Recado muito bem dado, eu sei que vamos falar mais sobre isso, mas o brasileiro mostrou que falta de coragem jamais vai lhe faltar. Complementando o que disse Ana Paula em relação à ordem, nossa audiência está dizendo que não tinha ninguém sem camisa, ninguém fumando, ninguém sem pedir licença para passar, ninguém roubando, ruas limpas, nada quebrado. Bolsonaro fez um agradecimento a quem foi a Paulista e ressaltou a força do povo. É uma mostra das cores da nossa bandeira, de quanto nós nos emocionamos quando cantamos o hino nacional, ou quando vemos hastear a nossa querida bandeira verde, amarela e azul e branca. E com isso mostramos, com essa fotografia, que nós podemos até ver um time de futebol sem torcida ser campeão, mas não conseguimos entender como existe um presidente sem povo ao teu lado. Vocês nos traz a esperança, nos traz a energia, nos traz a gana, nos traz a certeza que temos como vencer. Nós não queremos o socialismo para o nosso Brasil. Nós não podemos admitir o comunismo em nosso meio. Houve também um pedido de salva de palmas para a Polícia Militar. Agradecer a vocês, agradecer a nossa Polícia Militar, que está fazendo o trabalho de segurança. Uma salva de palmas para a Polícia Militar! Nossos irmãos que oferecem sua vida pela nossa vida, merecem todo o nosso respeito e toda a nossa consideração. Carlo Cauti estava lá, cobrindo o evento pela revista Oeste. Boa noite, Carlo. Boa noite, Joyce. Boa noite, Piotr. Boa noite, mestre Augusto. Boa noite, a Ana, lá dos Estados Unidos. Boa noite a todos, o nosso público, a todo o nosso público aqui da revista Oeste. Eu estava lá, cobri junto com outros colegas, com a Tawane, com a turma da parte técnica, a manifestação de ontem direto do trio elétrico do presidente Bolsonaro, e tinha um mar de gente de verde e amarelo. Tinha muitas pessoas que estavam lá apenas para manifestar a sua preocupação com o rumo do país, a sua preocupação com aquilo que o Brasil poderia se tornar com um governo que não tem a mínima vergonha
de se juntar às piores ditaduras latino-americanas, não tem a mínima vergonha de levar adiante políticas que já vimos no passado, desastrosas, e todo mundo está preocupado sobre o que virá, o que será do Brasil nos próximos anos. E é interessante, Jorge, aquilo que você falou, não teve nenhuma ocorrência policial, não teve quebradeira, não teve roubo, não teve furto, não teve pessoas fazendo suas necessidades fisiológicas na rua, todo mundo foi embora de forma ordeira, inclusive os únicos problemas que tiveram foram com algumas torcidas organizadas que impediram para quem estava vestido de verde e amarelo de entrar no metrô. Ou seja, a bagunça sempre vem dos outros, né? Ontem foi uma grande manifestação do Brasil normal, das pessoas normais, das pessoas que trabalham, que acordam cedo, que têm algo a perder e que não querem perder isso por causa de um desgoverno que lá em Brasília está criando uma série de problemas e envergonhando o Brasil pensante, né? O Brasil que raciocina e que vê como o mundo está indo. É o Brasil que tem vergonha do atual presidente da República, que fala em relação àquilo que está acontecendo no Oriente Médio, comparando a operação militar israelense ao Holocausto, um absurdo, e que tem medo de que um filme já visto no passado, a corrupção no Brasil, volte a acontecer. Inclusive, eu até gravei, depois que o presidente Bolsonaro foi embora, depois que acabou a manifestação, eu estava lá fazendo umas imagens para a Revista Oeste, até gravei um trecho, eu queria pedir para o Binha mostrar para a gente, só para ter uma ideia qual que era o clima que estava lá na Paulista. O Binha, vamos dar uma olhada no vídeo? Isso aqui era o recado que a Paulista deu para o governo, o medo de que a corrupção volte a dominar a política brasileira, como foi no passado, com o Mensalão, com o Petrolão, com o escândalo dos Correios, com todos, com o BNDES, etc. Então, essa era a Paulista que eu vi ontem. E só para terminar, Joyce, a gente viu nessas imagens que foi muito mais do que 185 mil pessoas, como infelizmente a USP está falando de forma completamente errada. Eu só queria lembrar quem que é o presidente, quem que é o coordenador desse núcleo da USP que faz esses cálculos. O Binha, vamos dar uma olhada só na imagem que eu achei no repertório. O Pablo Hortelado é o responsável dessa pesquisa. É a mesma pessoa que alguns anos atrás dizia, sem ter a mínima vergonha na cara, que Cesare Battisti, um terrorista assassino, era perseguido pela Itália e por isso deveria ficar no Brasil, como o presidente Lula queria, né? Como Tarso Genro, na verdade, na época, que era ministro da Justiça, queriam. Essa pessoa que até hoje não pediu desculpas por essa e outras barbaridades que falou, quem quiser dar uma olhada nas colunas dele na Folha vai entender qual que é a figura, e que fala um absurdo como esse, de só apenas 185 mil pessoas na Paulista. Sem comentários, e sinto muito, lamento pela USP que decidiu se suicidar da credibilidade que ainda tem como instituição acadêmica. Já vamos falar mais sobre esses números, mas antes quero ouvir o Augusto Nunes sobre o discurso do Bolsonaro que pediu anistia aos presos do 8 de janeiro. Boa noite, Augusto. Boa noite, Joyce. Boa noite, meu amigo, que representou a nossa revista lá e foi festejado. Carlo Cauti, meu compadre Piotto, Ana, minha parceira querida, boa noite a você que nos acompanha. Acho importante que o Carlo Cauti registrou, mas eu vi mais coisas. Esse foi um dos poucos momentos em que os manifestantes mostraram que são contra alguém. O que me impressionou na manifestação de ontem, uma das coisas que mais me impressionaram, é que foi uma manifestação que se preocupou mais com o a favor. Sim. Eles deixaram para lá o contra. Eles são a favor da anistia, a favor do restabelecimento da democracia, a favor da volta do Estado democrático de direito, a favor do fim da perseguição ao Bolsonaro. Isso me impressionou muito. Me impressionou também a serenidade do discurso do Bolsonaro. Ele foi firme e mais sereno. Sim. A multidão não levou uma única faixa, tá, atendendo ao pedido dos organizadores. Não se viu aquela repulsiva inscrição, intervenção militar,
que aparecia em outras manifestações, nada disso. Então foi uma manifestação exemplar e não tem precedentes, nunca vi isso. Não houve nenhum incidente, como vocês registraram, não houve roubo de celular, não houve nada. A multidão mostrou que a direita brasileira, que é ainda maior que o Bolsonaro, que é o seu líder principal, mas a direita brasileira é quem defende a democracia hoje, a democracia que é ameaçada pelos que se elegeram fazendo uma campanha em favor da reconciliação nacional. Sim. O Bolsonaro propôs objetivamente no discurso dele o primeiro passo para que o Brasil volte à normalidade democrática, a anistia. O que se imaginava que seria o último ato antes da punição do Bolsonaro foi a primeira manifestação da campanha que virá em favor da anistia e da redemocratização. O povo soltou o grito preso na garganta desde 7 de setembro de 2022. Perdeu o medo e mostrou que foi retomado pela direita brasileira, democrática, né, o domínio das ruas. E é o seguinte, eu já disse aqui que eu aprendi com o meu pai, que foi político 40 anos, que você responde a uma manifestação de bom tamanho com uma maior. Ou então é melhor se calar. Nós vamos tratar de números mais à frente, não vou me estender sobre isso. Agora, ou se faz isso, ou é melhor não dizer nada. Não dizer nada porque tentar brigar com os fatos, como ensina o jornalismo desde o Gutenberg, é perda de tempo. Os fatos se impõem e a manifestação foi portentosa. O Supremo e o TSE, por mais que se esforcem, não encontrarão um único motivo para tentar proibir qualquer manifestação desse tipo. Aí é melhor proclamar a ditadura. Já diz, não pode fazer nada que não nos agrade. Porque vão convocar mais manifestações assim, a perda do medo foi a maior das revelações dessa manifestação, e é o seguinte, governo sem povo não vai longe, não vai longe. Eu não estou propondo a queda de nenhum governo. Eu estou dizendo que a campanha pela reeleição do Lula acabou ontem. Acabou. Eles que tratem de encontrar um candidato mais aceitável. O que você mostrou deu uma ideia do que se passa. E é o seguinte, a gente sabe quem tem a maior torcida vendo a arquibancada. A gente sabe quem tem mais candidatos vendo o palanque. Façam isso. Vejam as coisas como as coisas são e constatem que o que aconteceu ontem vai mudar o Brasil. A ofensiva do TSE e do Supremo ou acaba agora ou eles vão dar passos perigosos. Estou fazendo uma ameaça, não. Estou dando um conselho.